Você já se perguntou como seria caminhar pelas ruas de uma cidade que testemunhou os mais profundos mistérios da fé? Imagine-se andando por uma cidade onde cada pedra, cada rua, guarda segredos milenares e histórias de reis, profetas e revolucionários espirituais. Essa cidade é Jerusalém, um lugar onde o sagrado e o mundano se entrelaçam de maneira única e poderosa. Agora, imagine viver em uma época de grandes transformações, onde culturas se chocam, impérios se erguem e caem, e novas ideias emergem, desafiando o status quo. Em meio a tudo isso, uma figura carismática surge, trazendo uma mensagem de amor e redenção que ecoa pelos séculos. Como seria testemunhar esses eventos de perto? Sentir a tensão nas ruas, a esperança nos corações e a revolução espiritual que estava prestes a transformar o mundo? Prepare-se para uma jornada pela fascinante história de Jerusalém, desde os tempos de Melquisedeque, o misterioso rei de Salém, até a chegada de Jesus de Nazaré, cujo impacto ressoa até os dias de hoje. Vamos explorar juntos esse grande episódio de fé da humanidade, poder e transformação que moldou não apenas uma cidade, mas toda uma era. E se você gostar desse vídeo, pedimos com grande humildade que se inscreva no canal, deixe um like que nos apoia tanto e faz com que o YouTube entenda que esse vídeo merece e deve ser recomendado para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Vamos lá? Jerusalém, a cidade que resplandece como uma joia no coração da história, possui raízes profundas e sagradas. No início dos tempos, antes que seus muros vissem o brilho das estrelas refletido nas pedras, ela era conhecida como Salém. Governada por Melquisedeque, uma figura envolta em mistério, tanto rei quanto sacerdote do Deus Altíssimo, Salém já se destacava como um ponto de convergência espiritual e geopolítica. Melquisedeque, cujo nome ressoa como um sussurro antigo nas páginas das Escrituras, era mais que um governante. Em sua presença havia uma serenidade, uma sabedoria que transcendia a compreensão humana. Ele recebeu Abraão, o patriarca, com pão e vinho, um gesto que ainda hoje simboliza a união divina e humana. Este encontro, embora simples em sua manifestação, foi um prenúncio poderoso de eventos que moldariam a fé e a cultura de gerações futuras. Salém, a cidade da paz, estava destinada a ser o epicentro de um drama espiritual e histórico que ecoaria pelos milênios. A localização estratégica de Jerusalém, nas colinas da Judéia, conferia-lhe uma posição de destaque. As rotas comerciais serpenteavam pelas montanhas, trazendo mercadores e peregrinos de terras distantes. Este entrelaçar de caminhos não era apenas físico, mas espiritual. Jerusalém tornava-se uma encruzilhada onde o divino encontrava o humano, onde as promessas celestiais se enraizavam na terra fértil das esperanças mortais. À medida que os séculos avançavam, Jerusalém atraía olhares cobiçosos e corações devotos. Suas colinas testemunharam o nascimento de nações e a queda de impérios, mas sempre, no centro de tudo, estava a promessa de algo maior. De Melquisedeque a Davi, a cidade se transformaria de um enclave sagrado a uma capital majestosa, o coração pulsante do reino de Israel. Davi, o jovem pastor que derrotou Golias, vislumbrou um futuro onde Jerusalém seria não apenas a capital política, mas também o centro espiritual do mundo. E assim, com a Arca da Aliança sendo trazida para a cidade, o cenário estava preparado para a próxima era de glória e transformação. Davi, com sua visão e liderança, daria início a um novo capítulo na história de Jerusalém, estabelecendo um legado que seu filho Salomão levaria a alturas ainda maiores. Mas isso, é claro, é uma história para o próximo ato dessa saga grandiosa. Séculos se passaram, desde que Melquisedeque governou a antiga Salém, e a cidade, agora conhecida como Jerusalém, estava destinada a novos feitos e glórias.
Entre as colinas da Judéia, Davi, o jovem pastor que se tornaria rei, despontava como uma figura central na transformação de Jerusalém. Davi, aquele que ousou enfrentar o gigante Golias com nada mais que uma funda e uma fé inabalável, estava prestes a mudar o curso da história. Quando Davi capturou a cidade dos Jebuseus, ele fez mais do que conquistar um território. Ele lançou as bases de um novo reino. Jerusalém, escolhida por Davi para ser a capital de Israel, transformou-se de uma fortaleza antiga em um símbolo de unidade e esperança para todas as tribos de Israel. A cidade pulsava com vida nova, suas ruas repletas de atividades, mercados movimentados e cânticos que ecoavam pelos becos estreitos. Sob o reinado de Davi, Jerusalém floresceu culturalmente. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre o povo, foi trazida para a cidade com uma celebração que reverberava com cânticos, danças e uma alegria indescritível. Este ato de trazer a arca não era apenas uma transferência de um objeto sagrado, mas um gesto carregado de significados profundos. Era como se a própria alma de Israel estivesse sendo entronizada no coração de Jerusalém. A visão de Davi para Jerusalém não se limitava apenas à sua época. Ele sonhava com um templo, uma casa para o Senhor que fosse um farol de fé e majestade. Embora fosse seu filho, Salomão, quem realizaria essa visão, a semente foi plantada por Davi. Ele estabeleceu os alicerces espirituais e materiais para um futuro que iria além de sua própria vida. Um futuro onde Jerusalém seria reconhecida como a cidade escolhida por Deus. Culturalmente, Jerusalém tornou-se um caldeirão de influências e tradições. A cidade acolhia sábios, poetas e profetas, tornando-se um centro de conhecimento e espiritualidade. As narrativas e salmos de Davi, cheios de metáforas vibrantes e imagens poderosas, ecoavam pelas ruas, enchendo os corações de fé e inspiração. Cada pedra da cidade parecia contar uma história, cada esquina guardava um segredo dos tempos antigos. E assim, com Davi estabelecendo um legado inquebrável, Jerusalém estava pronta para a próxima fase de sua jornada. Seu filho, Salomão, herdaria mais do que um reino. Ele receberia a responsabilidade de concretizar os sonhos e visões de seu pai. A história de Jerusalém continuaria a se desdobrar, e o esplendor do Templo de Salomão elevaria a cidade a novas alturas de glória e santidade. Com a morte de Davi, Jerusalém se encontrava em uma encruzilhada pronta para ser moldada pela mão de seu sucessor, Salomão. O jovem rei, abençoado com uma sabedoria extraordinária, assumiu o trono com a missão de transformar os sonhos de seu pai em realidade. Sob o seu reinado, Jerusalém não apenas floresceu, mas se tornou um epicentro de esplendor religioso e econômico que ecoaria por todas as nações. Salomão, com seu discernimento e riqueza incomparáveis, empreendeu a construção do templo, um monumento que seria a morada do Senhor. Este templo não era apenas uma edificação, mas um símbolo da aliança eterna entre Deus e o povo de Israel. Situado no Monte Moriá, o Templo de Salomão era uma maravilha arquitetônica, construído com os mais finos materiais: cedro do Líbano, ouro, prata e pedras preciosas. Cada detalhe, desde os pilares até os ornamentos, refletia a grandiosidade e a santidade do propósito divino. O templo era dividido em várias seções, cada uma com um significado profundo. O Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava guardada, era o ponto culminante da presença divina na terra. Somente o sumo sacerdote podia entrar neste lugar sagrado, e apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Este espaço, envolto em mistério e reverência, era o coração pulsante da fé judaica, onde o céu parecia tocar a terra. Economicamente, o Templo de Salomão também desempenhava um papel crucial. Funcionava como um centro de arrecadação de tributos e ofertas, o que fortalecia a economia de Jerusalém e consolidava seu status como uma potência regional.
Comerciantes e peregrinos de todas as partes vinham à cidade, trazendo consigo riquezas e tributos. As rotas comerciais que passavam por Jerusalém faziam da cidade um entreposto vital, enriquecendo não apenas os cofres do rei, mas também a vida de seus habitantes. A construção do templo também teve um impacto social profundo. O projeto empregou milhares de trabalhadores, artesãos e artistas, fomentando um período de grande atividade econômica e cultural. As canções dos trabalhadores, o som ritmado dos martelos e o brilho das tochas que iluminavam o trabalho noturno criavam uma sinfonia de progresso e devoção. Jerusalém, sob o reinado de Salomão, se transformava em um farol de esperança e um modelo de prosperidade para outras nações. Salomão, em sua sabedoria, compreendeu que o verdadeiro poder de Jerusalém não estava apenas em sua riqueza material, mas na profundidade de sua fé e na solidez de sua aliança com Deus. Ele consolidou tratados e alianças com reinos vizinhos, utilizando o esplendor de Jerusalém como uma ferramenta diplomática. Cada embaixador que visitava o templo voltava maravilhado, levando consigo histórias do reino de paz e sabedoria que Salomão havia estabelecido. Mas a história de Jerusalém não termina aqui. Com a morte de Salomão, a cidade enfrentaria novos desafios e transformações. A sombra da destruição pairaria sobre o templo glorioso, testando a fé e a resiliência do povo de Israel. E assim, a saga de Jerusalém continuaria com capítulos de dor e esperança, destruição e renascimento, como veremos no próximo ato dessa narrativa épica. A glória do Templo de Salomão, com suas paredes douradas e sacralidade palpável, não foi eterna. A sombra da destruição pairava sobre Jerusalém como um presságio inevitável. Os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, invadiram a cidade, trazendo consigo uma onda de devastação. Em um ataque feroz, o templo foi saqueado e destruído, suas riquezas espalhadas e seu povo levado ao exílio. O som das pedras caindo e das chamas crepitando reverberou na alma do povo de Israel, deixando uma cicatriz profunda e dolorosa. O exílio na Babilônia foi um período de escuridão e saudade. O povo de Israel, agora afastado de sua terra e de seu templo, enfrentava a dura realidade de uma vida em cativeiro. As lágrimas derramadas às margens dos rios da Babilônia eram uma expressão do desespero e da esperança perdida. Mas mesmo neste exílio, a chama da fé não se apagou. Profetas como Jeremias e Ezequiel mantinham viva a promessa de um retorno, alimentando a esperança de um novo começo. Quando finalmente o tempo de retorno chegou, liderados por figuras como Neemias e Esdras, os exilados voltaram à sua terra com um fervor renovado. Jerusalém, em ruínas, tornou-se novamente o palco de uma obra grandiosa, a reconstrução do templo. Este segundo templo, embora não tão majestoso quanto o de Salomão, simbolizava a resiliência e a fé inquebrantável do povo. Cada pedra colocada, cada altar erguido, era um testemunho do compromisso de Israel com seu Deus e com sua herança espiritual. O impacto social deste retorno foi imenso. A reconstrução do templo não era apenas um esforço arquitetônico, mas um renascimento cultural e espiritual. As festividades religiosas foram retomadas e a lei foi novamente ensinada e observada com zelo. O povo se reunia para ouvir a leitura das Escrituras, renovando seus votos e purificando suas vidas. Jerusalém, uma vez mais, pulsava com vida e esperança, mas os desafios não cessaram. As tensões políticas e os conflitos com povos vizinhos criavam um ambiente de constante vigilância e defesa. Jerusalém estava em uma encruzilhada, tentando manter sua identidade e fé em meio a influências externas e internas. O segundo templo, apesar de suas limitações, tornou-se um símbolo poderoso de resistência e renovação. O povo de Israel, através de sacrifícios e orações, buscava a proteção e a bênção divina,
ansiosos por uma era de paz e prosperidade. No entanto, com o avanço do tempo, novas potências surgiam no horizonte. Os impérios helenístico e romano trariam consigo mudanças culturais e políticas que desafiariam a essência de Jerusalém. A cidade, mais uma vez, se encontraria no meio de uma tempestade de transformações, preparando-se para enfrentar um futuro incerto. E é neste contexto turbulento que a próxima fase da história de Jerusalém se desdobraria, uma fase marcada por influências externas e conflitos internos. À medida que Jerusalém se erguia das ruínas do exílio babilônico, o cenário global estava mudando rapidamente. Com a ascensão de Alexandre o Grande, a influência helenística se espalhou como um incêndio pelas terras do Antigo Oriente Próximo. Jerusalém, com sua localização estratégica e sua importância religiosa, não estava imune a essas mudanças. Alexandre, fascinado pela diversidade cultural e religiosa, deixou uma marca indelével na cidade, inaugurando uma era de fusão cultural e transformação. Sob o domínio dos sucessores de Alexandre, os Ptolomeus e os Seleucidas, Jerusalém tornou-se um campo de batalha cultural. As tradições helenísticas, com seu foco na filosofia, nas artes e nos esportes, entraram em choque com as práticas religiosas judaicas. Esta era de helenização trouxe consigo teatros, ginásios e outras instituições gregas, criando um mosaico cultural complexo. Enquanto alguns judeus adotavam essas novas influências, outros resistiam ferozmente, defendendo suas tradições ancestrais. Esta tensão culminou em revoltas e movimentos de resistência, como a revolta dos Macabeus, que reafirmou a identidade judaica e a pureza do templo. Com a chegada dos romanos, a situação se tornou ainda mais complexa. Roma, com seu poder militar imenso e administração eficiente, trouxe estabilidade, mas também opressão. Jerusalém tornou-se uma cidade sob ocupação, governada por procuradores romanos que muitas vezes ignoravam ou desprezavam as sensibilidades locais. Herodes, o Grande, um rei cliente de Roma, tentou agradar ambos os lados. Ele remodelou e expandiu o templo, tornando-o um dos edifícios mais magníficos do mundo antigo. Suas construções, que incluíam o porto de Cesareia e a fortaleza Antônia, transformaram a paisagem urbana de Jerusalém. Culturalmente, Jerusalém sob domínio romano era uma cidade de contrastes. As ruas fervilhavam com uma mistura de línguas: hebraico, aramaico, grego e latim. Os mercados estavam cheios de mercadorias exóticas, trazidas de todo o império, desde especiarias da Índia até sedas da China. A presença de soldados romanos, com suas armaduras brilhantes e disciplina rígida, era uma constante lembrança da dominação estrangeira. Ao mesmo tempo, os rituais e festividades judaicas continuavam, mantendo viva a chama da tradição em meio à ocupação. Politicamente, a cidade estava em um estado de constante tensão. As autoridades romanas implementavam pesados impostos e exigiam lealdade incondicional, levando a um ressentimento crescente entre a população judaica. As seitas religiosas, como os fariseus, saduceus e essênios, debatiam fervorosamente sobre como responder à ocupação romana, e as ideias de messianismo ganhavam força, prometendo libertação e restauração. Foi neste caldeirão de influências culturais e políticas que Jerusalém se preparava para a vinda de uma figura que mudaria para sempre o curso da história. No meio da opressão romana e da luta pela identidade religiosa, surgia Jesus de Nazaré, um rabino cujos ensinamentos ressoariam por toda a eternidade. Ele caminhou pelas ruas de Jerusalém, ensinou no templo e atraiu multidões com suas palavras de amor e redenção. Sua presença traria uma nova dimensão à história de Jerusalém, um capítulo que transformaria a cidade e o mundo. Em meio ao fervor cultural e político de Jerusalém, sob o domínio romano, uma nova luz começava a brilhar nas colinas da Judéia. Jesus de Nazaré,
um rabino carismático e visionário, emergia com ensinamentos que tocavam profundamente os corações dos que o ouviam. Jerusalém, uma cidade já acostumada a ser o palco de grandes eventos históricos, estava prestes a testemunhar acontecimentos que mudariam para sempre o curso da humanidade. Jesus, com sua mensagem de amor, perdão e redenção, atraía multidões. Suas parábolas, repletas de simbolismo e metáforas, ofereciam uma nova perspectiva sobre o reino de Deus. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, misturando-se com os pobres, os doentes e os marginalizados, personificando a esperança em meio ao desespero. Seus milagres e curas espalhavam rumores de um poder divino, algo que transcendia as fronteiras do entendimento humano. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um momento de grande euforia. Montado em um jumento, ele foi saudado como rei pelas multidões que o recebiam com ramos de palmeira, uma cena carregada de prenúncio. Este ato, simples e ao mesmo tempo grandioso, ecoava as antigas profecias, despertando tanto esperança quanto temor. As autoridades romanas e religiosas observavam com crescente preocupação, cientes do potencial explosivo de sua popularidade. No templo, o coração espiritual de Jerusalém, Jesus ensinava e desafiava as autoridades estabelecidas. Suas críticas aos comerciantes e líderes religiosos, acusando-os de transformar a casa de oração em um covil de ladrões, ressoavam como trovões. Este confronto direto com o poder estabelecido tornava inevitável o conflito. As tensões escalavam e a conspiração para prender e condenar Jesus ganhava força. A última ceia de Jesus com seus discípulos, uma refeição carregada de simbolismo, marcou o início de seu sacrifício final. O pão e o vinho, compartilhados naquela noite, representavam seu corpo e sangue, selando uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Este momento, ao mesmo tempo íntimo e monumental, ressoaria através dos séculos como um símbolo de esperança e redenção. A prisão, julgamento e crucificação de Jesus foram atos de brutalidade e injustiça que abalaram Jerusalém. A cidade, que havia sido palco de tantas glórias e tragédias, agora testemunhava o sofrimento de um homem inocente, cuja mensagem de amor desafiava o poder opressor. No momento de sua morte, eventos sobrenaturais envolveram a cidade. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e escuridão cobriu o céu. Estes sinais não apenas marcaram o fim de uma vida, mas o início de uma nova era espiritual. Mas a história de Jesus não terminaria com sua morte. 3 dias depois, a ressurreição trouxe uma esperança renovada e uma promessa de vida eterna. Seus seguidores, transformados por esta experiência, levariam sua mensagem aos confins da terra, tornando Jerusalém o berço de uma fé que se espalharia pelo mundo. A cidade sagrada, testemunha de tantos eventos transcendentais, continuaria a ser um símbolo de esperança, resistência e renovação. E assim, enquanto Jerusalém se prepara para novos desafios e transformações, a história continua a se desdobrar, como um pergaminho antigo revelando segredos e promessas que inspiram gerações. Cada pedra, cada rua, cada monumento carrega consigo as memórias de um passado glorioso e as esperanças de um futuro ainda a ser escrito. A história de Jerusalém, desde os tempos antigos de Melquisedeque até a vinda de Jesus, é um testemunho da resiliência, fé e transformação. Esta cidade sagrada, que viu a ascensão e queda de impérios, a construção e destruição de templos e o nascimento de uma nova esperança através de Jesus, continua a ser um símbolo de esperança e renovação. Nos dias atuais, Jerusalém ainda é um ponto de encontro para várias culturas e religiões, um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde a busca pelo sagrado continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Enquanto refletimos sobre a rica tapeçaria da história de Jerusalém, somos lembrados de que nossa própria jornada espiritual e pessoal é uma continuação dessa narrativa.
Cada um de nós pode encontrar inspiração nos eventos que moldaram esta cidade e aplicar essas lições em nossas vidas diárias. Se você se sentiu tocado por essa viagem através dos tempos e deseja aprofundar seu conhecimento sobre outras histórias bíblicas e temas espirituais, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos juntos continuar explorando e descobrindo os mistérios e maravilhas da fé. Até o próximo vídeo.